Pessoal, sexta-feira chegou, não é? E aí todos nós estamos aí nesse desafio contra o coronavírus. Quero agradecer você, a sua audiência, o seu carinho de sempre e dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, Hebreus 11:1 para você, tá? E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que esse fim de semana você possa agradar a Deus com a sua fé. Não deixe a sua fé esmorecer, né? Qualquer pessoa que quiser esmorecer a sua fé, você diz, não, sai de perto de mim. Aliás, nós não podemos nem ficar muito perto. É 1,5 metro, 2 metros de distância um do outro. E é isso que tem que acontecer. Nós vamos falar aqui sobre essa polêmica que continua, muita gente já entendendo sobre a questão da volta ao trabalho. Tem uma novidade na cidade de Redenção. O prefeito municipal assinou um novo decreto. Esse novo decreto vai abrir muitas empresas, muitas pessoas vão voltar a trabalhar. Claro que existem restrições e tem que existir realmente essas restrições. E aí, em cima dessas restrições e bastante cuidado, nós vamos ter esse distanciamento social. Porque, na verdade, a gente fala isolamento social, mas o isolamento social é para aquelas pessoas que são idosas, eu falei aqui, gestantes, pessoas que têm câncer, pessoas que são hipertensas, pessoas que têm problemas cardíacos, não é? E também as crianças. Então, essas pessoas precisam ficar isoladas e aqueles que têm sintomas de resfriado, de gripe, também devem ficar em casa. Já já a gente fala sobre os cuidados também, mas já tem manifestações no Brasil, vários buzinaços em todo o Brasil, teve em Maringá e em outras cidades. Esse buzinaço, os empresários, pequenos empresários também, os ambulantes, claro, e os trabalhadores autônomos. São esses que sofrem mais com essa questão do isolamento social. O isolamento social precisa se transformar num distanciamento social. Ontem mesmo eu estava falando com o Jorge Paulo, JPC, o nosso diretor-presidente, sobre isso, o distanciamento social. O abraço tem que ser assim, o aperto de mão de longe. Ei, tudo bem? Não deixe de cumprimentar as pessoas de longe, não. Mas aí é o cuidado com os idosos. Já já eu vou trazer a fala de um médico que é pós-graduado, que enfrentou a gripe H1N1, a influenza A, H1N1. Ele também é deputado federal no Mato Grosso do Sul. O Luiz Ovado, aí, é uma pessoa que a melhor mensagem que eu já recebi hoje, de todo esse tempo, foi a do doutor Luiz Ovado. Então, daqui a pouco, a gente mostra a fala dele, ele vai explicar direitinho o que está acontecendo. Tudo como a gente deve fazer, que a gente vem falando aqui. E daqui a pouco também a gente vai reprisar a entrevista que eu fiz com o Jorge Paulo, JPC. Nós vamos falar sobre coronavírus, vamos falar sobre o show que iria acontecer no Parque de Exposições, o show nacional, Zé Ricardo e Tiago, e os artistas aqui da região, daqui de Redenção e região, queriam cantar no aniversário para comemorar com o povo, com nossos telespectadores, que nos dão essa audiência tremenda no horário do almoço e à noite, em toda a nossa programação aqui da TV Adonai, Record TV Belém. Então, ele vai falar também sobre o cancelamento do show, vai falar sobre eleições 2020 também. Claro, ele é ex-prefeito, administrou a cidade de Redenção, é presidente do Republicanos 10 e é empresário. Ninguém melhor do que ele para falar sobre essa situação também, tanto do coronavírus quanto das eleições 2020. Vai acontecer as eleições? Não sei. O que vai acontecer daqui para frente, não é? Então, daqui a pouco a gente mostra aqui novamente essa entrevista que eu fiz com o Jorge Paulo, JPC. Bom, gente, olha, abrindo o programa, eu quero dizer o seguinte. Muito bacana, Redenção deu um exemplo para o estado do Pará, porque o prefeito primeiro tinha assinado um decreto, o decreto de fechar a maioria das empresas, deixar só os supermercados, postos de combustíveis, farmácias e tal. Agora, o prefeito se reuniu com os empresários, como nós dissemos aqui, se reuniu com os empresários, se reuniu com os ambulantes, se reuniu com a associação comercial, tem um comitê em Redenção de combate ao coronavírus,
que o Ministério Público, inclusive, faz parte. E aí, eles tomaram a decisão que segunda-feira os trabalhadores irão voltar, as empresas vão poder abrir suas portas. Claro que tem restrições, os restaurantes, churrascarias, não é? Bares, pizzarias, esses não vão poder abrir suas portas. Então, a gente já fica feliz por saber que as pessoas estão parando para raciocinar, pensando no futuro do nosso país, porque nós não podemos ter um colapso econômico. As pessoas falam, mas é importante a vida, mas e a vida sem comida? Como é que fica? A vida sem dinheiro para comprar comida. Alguém vai levar comida lá na minha casa? Vai levar na sua? Pessoas que trabalham de manhã para almoçar meio-dia e trabalham à tarde para almoçar de noite, na janta. Alguém vai levar comida lá? Nós estamos falando, porque o pânico nas pessoas, o pânico da parte da grande mídia, o pânico das redes sociais que foi lançado às pessoas, não falaram também que o pânico do coronavírus é perigoso também, não é só o pânico do coronavírus, é perigoso também, sabe o quê? O pânico dos boletos que tem que pagar sem dinheiro, o pânico da geladeira vazia, isso que nós temos que pensar. O pânico do desemprego em alta escala, o pânico da pessoa que está com alguém doente que tem que comprar o remédio, o pânico do Estado falido, o pânico é esse que nós temos que nos preocupar também. O coronavírus, nós temos que nos acostumar com ele. Nós não sabemos se vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano para ser combatido o coronavírus. Os especialistas, cientistas, todos eles estão estudando, buscando uma solução para que seja vencido esse inimigo invisível. Mas aí, o que não pode é acontecer essa questão, não é, do colapso econômico, da máquina econômica, dessa engrenagem parar e muita gente morrer de fome. Ou seja, nós temos que ter muito cuidado, é muito sério isso. Na cidade de Redenção e muitas cidades já voltaram. O Rio de Janeiro voltou hoje. Marcelo Crivella mandou abrir o comércio hoje. E muitas cidades no Brasil abriram suas portas. É isso para trabalhar. O que nós temos que fazer é o seguinte, é consciência. Não adianta nada, é consciência. Primeira coisa que nós temos que fazer, consciência. Você tem alguém doente, uma pessoa doente na sua casa, um idoso, não é você ir trabalhar e chegar, nem tomar banho, nem passa álcool, nem lava as mãos, já vai para a mesa junto com o idoso. Está errado. Está errado. O maior fator de risco são os idosos. O grupo de risco são os idosos. A gente está falando dia e noite. Então, os idosos precisam ser preservados. Os idosos têm que ser cuidados a pão de ló, ou seja, isolados totalmente. Se você vai trabalhar, é jovem, de repente você está com coronavírus, mas nem manifesta a doença. É assim que está acontecendo. Então você vai trabalhar, quando chegar, tire sua roupa lá fora, não é? Pegue sua roupa, coloque lá fora, aí o seu sapato lá fora, esse cuidado tem que ter. Use máscara para ir para o trabalho e voltar, lave as mãos na hora que chegar, converse de longe com máscara com os idosos. É um cuidado especial com os idosos, cuidado especial com as crianças, cuidado especial com as pessoas doentes, né? As pessoas que são essas pessoas que estão com a imunidade baixa, essas pessoas que são doentes, essas pessoas que estão com câncer, que são hipertensas, todas essas pessoas têm problema renal, têm problema cardíaco, não é? Todas essas pessoas doentes, está com resfriado, está gripado, tem que ser tratado com isolamento total. Aí sim, isolamento. Agora, nós que vamos ao trabalho, nós que vamos para a rua, tem que ter o distanciamento social. Distanciamento social. Vai na casa lotérica? Vai. 1,5 metro de distância você fica. Com a sua máscara, de preferência. 1,5 metro de distância. Vai ao banco? Também 1,5 metro de distância. Fique longe se você está na fila. Distante. E ainda fale com as pessoas. O meu irmão fica longe. Entendeu? É isso que nós temos. Distanciamento social. Em Maringá e em outras cidades, do Brasil, teve buzinaço
de empresários, comerciantes pedindo para que o comércio seja aberto. Vamos ver essa cena. Os empresários querem que o comércio volte a funcionar de forma gradativa a partir de segunda-feira e que cada empresa se responsabilize pelo fluxo de pessoas e pelos cuidados com clientes e funcionários. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, diz que está seguindo os protocolos de saúde para prevenir a contaminação do coronavírus. Outro buzinaço aconteceu em Ipatinga, Minas Gerais. Um grupo de comerciantes e trabalhadores autônomos fizeram uma carreata pelas principais ruas da cidade. Eles também pedem a reabertura do comércio a partir de segunda-feira. Uma reunião com o prefeito foi marcada para discutir a proposta. A quarentena continua em vigor. Quarentena continua em vigor. Como eu disse, em Redenção, o comércio volta a funcionar parcialmente a partir de segunda-feira. É isso, gente, atendendo reivindicação da categoria comercial, empresarial e de serviços e do agronegócio. O Comitê de Combate ao Coronavírus, formado pela Prefeitura Municipal, Ministério Público, Poder Judiciário, Defesa Civil e OAB, resolveram permitir o funcionamento de parte do comércio com algumas restrições a partir de segunda-feira, dia 30. Após passar esta quinta-feira inteira ouvindo orientações de técnicos da área de saúde, o comitê optou pela flexibilização do decreto, analisando fatores da área econômica, onde Redenção se coloca como importante polo comercial e de serviços na região. E na área da saúde, com os exames realizados que trouxeram bons resultados de 18 casos, 10 deram negativos e 8 ainda aguardam resultados. Segundo a Defesa Civil de Redenção, o decreto que sancionava ações de isolamento e quarentena foi alterado, sempre observando as recomendações do Ministério da Saúde. Eles estão levando em consideração os resultados positivos obtidos pela saúde pública de Redenção, mantendo até o momento a cidade livre de contaminação. Então, aí fica essa questão, fica mantido o fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes, sorveterias, além de academias, salões de beleza e barbearias. As empresas que abrirem antes de segunda-feira serão rigorosamente penalizadas. É o que diz a Prefeitura, a Defesa Civil. Né? As recomendações são essas: afastamento de funcionários acima de 60 anos, assim como os portadores de doenças autoimunes ou que apresentem sintomas do coronavírus, limitações quanto ao atendimento com a proporção de 2 clientes por funcionário, sempre evitando aglomerações e mantendo o distanciamento de 1,5 metro de distância. Empresas com número igual ou superior a 10 colaboradores funcionarão com 50% de sua capacidade, sugerindo rodízio entre empregados. As empresas deverão fornecer aos seus funcionários equipamentos de proteção individual, álcool em gel, além de limpeza constante de pisos, balcões, maçanetas e em cada 2 horas. Horário de atendimento prioritário também para idosos. Isso que as empresas têm que fazer. Mas aí a gente faz o seguinte, a gente fica sempre entendendo que os idosos e os imunocomprometidos, eles precisam ficar isolados. Né? Os idosos e os imunocomprometidos. O certo é, você jovem, vá fazer as compras no supermercado para o seu avô, para a sua avó. Você, jovem, você que tem que fazer. A maioria dos jovens é que tem que ir com muito cuidado, lavar as mãos, ir lá e também chegar a higienizar os alimentos e tudo mais, higienizar o relógio, higienizar o celular, ter preocupação total com seu avô, ou seja, com seu avô, sua avó, com seu pai, com sua mãe. É isso que tem que acontecer. Mas nós não podemos parar de trabalhar, porque isso é muito perigoso. O caos social é perigoso tanto quanto o coronavírus. Não estou dizendo que tem que acabar esse isolamento, não, pelo contrário. Nós estamos sendo flexíveis. O Comitê de Combate ao Coronavírus na Cidade de Redenção fez o certo.
Ali, mentes pensantes, os empresários, é isso que tem que fazer, isso que nós falamos aqui. Eu estava falando isso ontem com Jorge Paulo, JPC. Então é isso, todo mundo se reunir, é momento de deixar as diferenças de lado, é momento de deixar o egoísmo de lado e todo mundo se unir. É isso que o comitê fez. O comitê tem a Defesa Civil, tem o Ministério Público, tem a OAB, tem a Justiça, né, de Redenção. Então é isso que tem que acontecer. E a Prefeitura, então, se reunir, os empresários, todo mundo, e tomar essa decisão. Aí, quem vai trabalhar, quem vai abrir suas portas, quem vai comprar, todo mundo tem que ter a consciência. Consciência. É isso que nós temos que ter. Temos que ter consciência. A explicação desse médico que eu vou trazer agora, né, o nome dele é Luiz Ovado, ele é deputado federal do Rio Grande do Sul, e ele é médico, e é pós-graduado. Ele também enfrentou o H1N1. Ele vai trazer uma explicação, eu queria que você ouvisse com muita atenção a fala desse médico, que também é político, porque o coronavírus, nesse momento, não pode dividir a política do coronavírus. É a política, coronavírus. É economia, coronavírus. Isolamento social, coronavírus. É isso que tem que acontecer. Veja a explicação do doutor Luiz Ovado. Veja. Olá, aqui Dr. Luiz Ovando, deputado federal por Mato Grosso do Sul. Eu quero, nesta oportunidade, falar com vocês sobre a fala do presidente. Bolsonaro está certo. Ele classificou a pandemia pelo coronavírus como uma gripezinha. É importante você não se assustar. E aqui, para a gente começar a conversar, eu quero dizer para vocês a minha credencial, né? Eu sou médico há 45 anos, clínico, cardiologista, geriatra, intensivista, especializado em medicina esportiva, ecocardiografista e pós-graduado na Universidade Americana de Minnesota. De uma maneira geral, as pessoas talvez estejam questionando e dizendo que num dos vídeos eu disse que nós deveríamos ficar confinados. É preciso ter coerência, e aqui eu quero argumentar inicialmente sobre isso. A coerência e o equilíbrio são fundamentais, principalmente quando nós lidamos com poder. É interessante, vou citar aqui um versículo bíblico para vocês, que está lá em Romanos 13, 1, que diz que nós devemos obedecer às autoridades. Toda autoridade vem de Deus. E aquilo que ficou estabelecido, é importante que nós obedeçamos. Mas não quer dizer que nós devamos ser condescendentes, aceitarmos tudo. Nós precisamos ver as evidências, principalmente as científicas. E aqui, após o pronunciamento do presidente, todos resolveram criticar o presidente, principalmente os presidentes do Senado e da Câmara Federal. E aqui a minha pergunta: qual é a autoridade que tem essas duas autoridades, do ponto de vista epidemiológico, para criticar o presidente? Você vai pensar sobre isso e responder com você e na sua roda de contatos. Eles expressam opiniões inconsistentes e eivadas de interesses outros que não da população. Vejam o fundamento do posicionamento do presidente. Vamos aqui entender um pouquinho para a gente não ficar apaixonado e não deixar que a racionalidade vá à frente das nossas opiniões. O Brasil tem 211 milhões de habitantes. 69% da população está entre 20 e 59 anos de idade. Isso significa 146 milhões de habitantes. 88,46% da população está abaixo de 60 anos de idade, ou seja, 186 milhões. A força de trabalho máxima está aí.
11,54% da população está acima de 60 anos, ou seja, 24 milhões de habitantes. 4% da população acima de 70 anos, ou seja, 8,4 milhões de habitantes. E esse pessoal não trabalha mais, muito poucos. Então, o perfil epidemiológico agora, né, da doença e faixa etária é o que a gente precisa concentrar. Na China, a taxa de mortalidade abaixo dos 50 anos foi de 0,4% dos infectados. Na Alemanha, 0,35%. Na Coreia, 1,23%. No Brasil, até o momento, é de 1,55%. Na Espanha, de 6,06%. E na Itália, variando de 6,96% a 9%. Cerca de 80% dos sintomas é leve. O aumento da faixa etária requer internação. E é bom destacar que nem sempre a internação é benéfica. Atente bem para isso, o que eu vou falar agora. No Brasil, a cada 3 minutos, 2 brasileiros morrem em hospital devido a erro que poderia ser evitado. Em 2015 foram 434 mil óbitos. 1.000 óbitos por dia. É a terceira causa de morte. Mata mais que coração, 339 mil. Mata mais que câncer, 196 mil. A Organização Mundial de Saúde diz que ir ao hospital é mais perigoso que viajar de avião. Imagine agora, com esses hospitais de campanha montados em vários locais, sem pessoal devidamente qualificado e médicos jovens, o que vai acontecer, portanto, sem experiência. O corona, com certeza, vai levar a culpa e os diagnósticos não serão feitos da faixa etária mais avançada. O idoso, por si só, já tem muitas morbidades, já tem muitos problemas. E diante de um quadro infeccioso qualquer como esse, ele descompensará outras doenças, outras patologias, como insuficiência cardíaca, insuficiência coronária, insuficiência vascular cerebral, insuficiência renal, e não será tratado convenientemente, porque a linha de frente terá muitos médicos jovens, ainda inexperientes. É importante destacar isso. Nós temos negligenciado essa situação. Está se fazendo um estardalhaço em torno dessa possível infecção que vem a acometer grande parte da população, que se faz necessário. Confinar ou isolar não resolve. O presidente tem razão. Você sabe por quê? Porque só retarda a disseminação do vírus, que se faz necessário para você adquirir a imunidade. Osmar Terra, que foi ministro da Cidadania, é médico e que enfrentou a epidemia do HN1 lá no Rio Grande do Sul, tem experiência e diz que o surto interrompe só quando mais da metade da população já foi contaminada. Isso porque a barreira agora é a imunológica. E só quem faz isso são os linfócitos B, são as células brancas responsáveis pela síntese dos anticorpos e que precisam entrar em contato com o vírus através dos apresentadores de antígeno. A primeira barreira nós não fizemos, que seria fechar os portos e aeroportos. A segunda barreira era testar os contatos e isolá-los. Também não foi feita. Agora, não adianta comprar milhões de testes. Já passou a hora. Agora a barreira tem que ser biológica, imunológica. E isolar os idosos e imunocomprometidos. E deixar o povo trabalhar. E se contaminar para gerar anticorpos. Aí nós estaremos fazendo a coisa certa. Essa história de confinamento, parar a indústria, parar escolas, suspender toda e qualquer atividade econômica, só vai levar o país a uma situação complicadíssima lá na frente. Você acredita mesmo que os que estão mantendo serviços essenciais não vão disseminar o vírus? Claro que vão. E alongará e retardará o tempo, e aí poderá chegar em setembro, e não dentro de no máximo 2 meses.
as coisas devem voltar ao normal se tudo nós voltarmos em termos de atividade econômica. Os anticorpos surgem no organismo de forma eficaz após 10 a 15 dias. Essa será a forma mais eficiente de contenção da evolução da doença. Não esse isolamento que vai retardar pura e simplesmente. O que os responsáveis pela saúde estavam preocupados é em poupar o sistema de saúde. O sistema de saúde já está falido há muito tempo. A gente precisa falar isso. Não pode ter medo. Agora, o que nós temos que fazer? É recomendar os cuidados, lavar a mão, colocar máscara quando você tiver com problema, isolar se você for dado positivo do teste. É isso que tem que ser feito. Essa questão de isolamento econômico, ficar em casa, isso vai levar o país a um retrocesso, a uma bancarrota, a uma falência global. Nós precisamos reativar a economia. Isolamento não levará o país, vai levar o país a colapso econômico. O que a oposição está estimulando e jogará a culpa no presidente. É preciso dizer aqui do ponto de vista político, não tem jeito de separar saúde de política nesta situação, nesta circunstância que nós estamos enfrentando. É preciso termos alicerces científicos e evidências através dos dados que nos apontarão cada decisão a ser tomada. Pense sobre isso, não fique assustado, cuide do seu idoso, cuide daquele que tem comprometimento imunológico, porque esta é a faixa menor da população. E a faixa etária produtiva desse país precisa voltar a trabalhar e produzir, caso contrário, nós todos teremos problemas futuros. Olha, gente, viu o que o médico disse? Inclusive, ontem eu recebi no Balanço Geral, meio-dia, o Jorge Paulo, JPC, ele falando sobre isso. Inclusive também, o Comitê de Combate ao Coronavírus, eles pegaram essa ideia, a ideia do Jorge Paulo, do JPC, ele falou exatamente isso que está acontecendo em Redenção. E o Comitê de Combate ao Coronavírus, que faz parte o Ministério Público, a Prefeitura, a Defesa Civil, a OAB, não é? O Poder Judiciário, eles estão certos, têm que tomar essa decisão, pensaram juntos, se reuniram, como o Jorge Paulo, o JPC, falou na entrevista, que eu vou mostrar já para você, se reuniram e tomaram a decisão de reabrir o comércio local, não é? Com cautelas, é claro, e com muita responsabilidade, não é? E consciência. Daqui a pouco eu mostro a entrevista que eu fiz ontem, antes da reunião do Comitê de Combate ao Coronavírus aqui em Redenção. O Jorge Paulo já dava dica, já falava sobre essa questão de abrir o comércio, de 50% dos funcionários, quem tem 10, trabalhar 5, quem tem 20, trabalhar 10. Daqui a pouco eu mostro a entrevista que eu fiz com o Jorge Paulo. Mas antes eu quero falar, o Mundial está aberto. O Mundial é só você ir. Escolha uma pessoa da família para ir às compras. Escolha um jovem da família para ir fazer as compras. Faça a lista, peça para ele ir comprar no Supermercado Mundial, porque você sabe, é mais gostoso, é bom demais. No Mundial, a compra rende muito mais. As pesquisas diárias confirmam, os Supermercados Mundial têm o melhor preço e é o número 1 em qualidade e variedade. Aqui você compra barato e ainda leva o melhor atendimento, frutas, verduras e carnes fresquinhas, lanchonete e panificadora, amplo estacionamento coberto e muito mais ofertas. Por isso está comprovado, é muito mais vantagem comprar nos Supermercados Mundial. Agora em 2 endereços. Supermercados Mundial. É bom, é barato. O laboratório Exame, você sabe, vai cuidar. Quando você for fazer qualquer exame, mulher, homem, da criança, da família, vá no laboratório Exame, que cuida com carinho e atenção de mim e da minha família, de você e da sua família. O que você precisa é de carinho e de atenção. Cuidar bem da família, saúde tem que ser de coração. Exame sempre com você, dedicado à saúde. Amor com precisão sempre faz bem. Laboratório Exame, trabalhando com saúde. Exame. Olha, você vai acompanhar agora a entrevista que nós fizemos com o Jorge Paulo, JPC. Eu conversei com ele ontem no Balanço Geral. Depois
da entrevista no Balanço Geral, o comitê aí se reuniu, e é o certo, se reuniu, o Comitê de Combate ao Coronavírus, e o comércio irá reabrir, graças a Deus, segunda-feira, parte do comércio, né? Para todo mundo voltar a trabalhar direitinho, com cautela, com consciência, com cuidado, né? Vamos ver a entrevista para você ver com o nosso diretor-presidente Jorge Paulo, o JPC. Veja, vou convidar aqui o JPC para a gente conversar com ele sobre esse momento de muita polêmica no Brasil, diga-se de passagem, né? Porque muitos dizem, não vou voltar a trabalhar, mas muita gente está entendendo, já começou a entender que o negócio é sério. Vamos convidar aqui o JPC, o Jorge Paulo, se cumprimentar de longe, um abraço, é só assim, né? Pelo menos bem, 1,5 m, 2 metros, né? Pelo menos, né? As recomendações básicas são importantes, né, Sérgio? É verdade. Boa tarde a todos. Ô, Jorge, ninguém melhor do que você, que é empresário, que administra empresa, que tem experiência como um político, porque já administrou a Cidade de Redenção. Eu quero dizer o seguinte, você tem essa polêmica da quarentena. Inclusive, nós fizemos reunião aqui para todo mundo ficar em quarentena. Mas tem a polêmica também da questão de voltar ao trabalho. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Voltar ao trabalho, claro, com cautela. Qual é a sua opinião? Bom, Sérgio Decker, estamos enfrentando uma crise, uma pandemia, né? E nós percebemos, no decorrer desses dias, quase um terrorismo, né? Essa questão que está deixando todo mundo apavorado. É verdade que nós devemos tomar cuidado, questão da transmissão do vírus, né, de nós, quem está infectado, passar para outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, o que a gente começa a perceber são pessoas, grupos de pessoas, já com segundos interesses, segundas intenções, que não é bem a questão da segurança, da saúde, da população no geral, né? E começa a atrapalhar o processo. Começa a causar uma outra crise que sai da saúde, uma crise social, uma crise financeira. Talvez para algumas empresas elas suportem baixar as portas, ficar de portas fechadas, mas nem todo mundo. Eu estava ouvindo aí as reportagens, no Brasil um número, em torno de 40 milhões de pessoas são autônomas. Aquelas pessoas que saem no dia a dia na rua para comercializar o seu salgado, a banquinha de fruta, o seu engraxar sapato, vender picolé, entre tantas outras coisas. Na verdade, eles trabalham o dia inteiro para comprar o alimento daquele dia, da janta, ou, de repente, para comprar o alimento do dia seguinte. É verdade. Eles não têm um salário fixo, não têm uma renda fixa, eles não têm carteira assinada, são autônomos. E aí, não dá, uma semana é muito. Ontem mesmo, 3 pessoas me ligaram pedindo cesta básica. Nós fomos lá, nós atendemos, que eu vi a situação crítica dessas pessoas. Não dá para atender todo mundo. Então, nós começamos a preocupar com a situação de levar a crise para outro nível. Ao invés de estarmos melhorando a crise, estamos criando uma crise ainda pior. E é complicado porque tem pessoas, como você disse, que trabalha de manhã para almoçar meio-dia, trabalha de tarde para jantar à noite. E tem essa polêmica, eu sei que tem, porque tem muitas pessoas defendendo essa questão de não sair de casa para trabalhar. Não sair de casa para trabalhar. Mas o policial não sai de casa? Sai. Para fazer a segurança, inclusive a fiscalização daquelas pessoas que não podem estar circulando, do comércio que não pode estar aberto. Supermercados não podem funcionar? Pode. Farmácias não podem funcionar? Pode. Essas questões prioritárias não podem. Por que o comércio não pode abrir? Se uma empresa tem 10 funcionários, então combine, o patrão vai lá, combina, eu vou liberar 5 e 5 trabalham na segunda. Aí quem trabalhou na segunda descansa, vem aqueles 5 que descansou na segunda e trabalham na terça. Se uma loja é costumeiro ele receber 10, 15, 20, 50 pessoas no dia normal de trabalho. Nesse momento, vamos limitar a entrar 3, 4 pessoas de cada vez. Como você disse aqui ontem, assisti seu programa, e se o chuveiro lá de casa queima? E se a torneira quebra? E se o meu carro quebra? Se o meu pneu fura? Quer dizer, tem N situações. Eu acho, sinceramente, com todo respeito às autoridades, preocupado com o ser humano, mas eu estou achando que a coisa está tendo um interesse diferente do que a saúde pública.
Eu estava falando, inclusive, hoje, lá em Israel, falando sobre essa questão do Israel. Israel teve 1.700 casos, apenas uma morte, porque eles isolaram só os idosos. Pois é, Célio. Qual é o maior grupo de risco? Os idosos. E isso os cientistas estão falando. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião de economista, de arquiteto ou de político. É uma informação técnica de profissionais da saúde, infectologistas, pessoas que trabalham biólogos que trabalham nessa área. Então, o que eu vejo? Vamos isolar aonde corre o risco. Vamos isolar os idosos, então. Se o maior risco está na saúde dos idosos, que acho que é muito alto o percentual, né? O percentual é muito alto. Em torno de 80% do risco de morte, não é isso? Isso. Eu não vou ficar falando muito em números aqui, que a gente vai correr o risco de errar. Mas eu sei que é muito alto. Então vamos isolar, por exemplo, vou te dar uma ideia. Eu estou aqui no Pará, o meu filho está lá em Goiânia e minha mãe está lá em Minas. Nós não podemos nos visitar. Eu não posso ir para Goiânia, não podem vir para cá, não posso ir para Minas, não podem vir para cá. E a minha mãe se enquadra no grupo de risco por 3 motivos. Pela idade, já está com 70 anos. Ela acabou o ano passado, 2019, graças a Deus foi abençoada por Deus, foi curada de um câncer. Os médicos trataram e Deus a curou de um câncer. Então ela ainda está com a imunidade fragilizada, muito baixa, e minha mãe tem problema respiratório. Você sabe qual foi a determinação lá em casa? Que ela não sai nem no portão, ela está confinada, para o bem dela. Mas o meu irmão que está lá trabalhando, o Flávio, tem seus 43, 44 anos, está trabalhando normalmente. O Brasil não pode parar. Não pode parar, nós já enfrentamos várias crises nesse mundo. Se o tempo fecha e vai cair uma tempestade, às vezes vamos nos pegar no meio da rua, a gente se abriga, mas não vai parar. Tem pessoas dizendo que é o fim do mundo, Sérgio. Bom, será o fim do mundo, sim, se nós ficarmos escondidos em casa, acovardados. Não estou aqui incentivando ninguém a ser irresponsável, ir para a rua e voltar a uma vida normal. Abrir bares, boates, shows, campeonatos de futebol, aglomerações. A igreja. Ei, eu não preciso ir na igreja para adorar a Deus. Eu vou para o meu quartinho, eu tranco a porta, eu boto meu joelho no chão e vou orar a Deus. Verdade. E hoje as igrejas, com a tecnologia que existe aí, estão transmitindo cultos inteiros, de até 2, 3 horas, através da internet. Então, eu acredito sim, Sérgio Decker, que com cuidado, com responsabilidade, nós possamos normalizar um pouco mais a vida. Não vai ficar 100% não, mas que fique no seu 75%, porque hoje está o inverso. Hoje nós estamos um verdadeiro caos. Ninguém está entendendo mais nada. É verdade. Eu estava vendo um artigo agora há pouco, que um telespectador mandou, que um Nobel de Química estava falando que não é esse alarde todo. Não vai acontecer o que aconteceu com H1N1, que H1N1 teve 787 casos de mortes, né, em 2009. E ele estava dizendo isso, que a gente precisava entender que a conscientização de todo mundo, sair para trabalhar com a conscientização, limpar as mãos, como você falou, a gente conversando ontem, você estava falando sério, incentiva as pessoas a lavarem as mãos, incentiva as pessoas a se cuidarem. A manter a distância. Igual como nós estamos aqui, vocês estão vendo nós sem máscaras, achando que somos irresponsáveis? Não. Nós estamos com nossas até fizemos uma brincadeira aqui de cumprimentar de longe, dar um abracinho aí, o brasileiro tem esse costume. Né? Mas a TV Adonai, tentando contribuir para isso, para que a não proliferação do vírus, está totalmente isolada. Aqui só a equipe da TV Adonai entra, todo momento é higienizado, tem ali uns 2 litros de álcool em gel. Como o Célio Decker disse, nunca na vida dele, na história, ele lavou tantas mãos como está lavando agora. É uma questão de cultura e de higiene. Eu acho que esse pânico que está sendo causado por alguns interesses, pode ter certeza que tem grandes capitais, grandes políticos, algum interesse por trás disso tudo, porque já enfrentamos pandemias piores. Já, é porque o povo tem memória curta. Mas não é o primeiro medo que a gente passa, não. Não. Tu falou outro dia para mim, eu fui estudar sobre o ebola, eu nem lembrava do ebola. Tu falou outro dia. Eu falei assim, vamos ver o ebola. Cara, terrível. Muito pior que esse vírus. Muito pior. E aí eu fui estudar também sobre H1N1.
Assustou muito mais assustou também. muito mais também. Talvez não tenha espalhado tanto assim, mas assustou. E Deus. E outra coisa, muitas pessoas... Se nós temos fé em Deus, eu tenho certeza que Deus não gosta de covarde. Então, não vamos nos acovardar e baixar a cabeça para uma situação dessa. Célio Decker, eu queria deixar aqui uma mensagem. As autoridades municipais, as autoridades estaduais, tá? Que em certas autoridades municipais, certas autoridades estaduais do nosso país, estão querendo causar pânico na população, até usando da situação para criar uma outra situação de interesse político. Gente, política nesse momento, eu estava aí num processo de reuniões com o nosso grupo político, porque são eleições esse ano, né, Celdec? Para eleições municipais, para vereadores e prefeitos, e nós paralisamos, porque isso não é prioridade. Política não é prioridade nesse momento. Mas trabalhar é prioridade, não se esqueça. Para quem tem condições de ficar em casa isolado, como eu, graças a Deus, lá em casa só está eu, minha esposa e meus 2 filhos. Mas é as casas que tem 10 pessoas morando, que tem 4 famílias morando, que as pessoas têm que sair. Isso é demagogia, é hipocrisia. A grande realidade é que não está havendo esse isolamento social que estão anunciando por aí. E a crise pode ficar pior. Talvez a gente escape dessa crise de saúde pelas bênçãos de Deus, mas e a crise financeira que vem depois? E a crise social? Empresas estão demitindo e não vão contratar de novo. Pessoas se sacrificaram a arrumar um emprego, já perderam o seu emprego. E os autônomos, pior ainda. Você viu o caso daquele motorista de aplicativo? Pois é. Dói porque o cara trabalha, porque ele tem um tumor na cabeça, para comprar um remédio controlado e ele não está tendo dinheiro. Como é que vai comprar álcool gel? Agora, detalhe. O PROCON está aí, eu vejo o tempo todo, até na Record TV, eu vejo o Celso Russomano, naquele programa Defesa do Consumidor, o PROCON fiscalizando estabelecimentos, porque aumentaram em 200%, 300% o preço do álcool em gel. Agora, quantas câmaras de vereadores estão aprovando aí questão de liberação de orçamento para os prefeitos, para a questão da emergência, de contratar hospitais de campanha, de instalar hospitais, leitos, aí para tratar da provável surto, tratar dos prováveis doentes, das prováveis vítimas desse vírus, coronavírus. E por que ao invés de, no futuro, por que não está dando assistência para o povo hoje? Tem gente passando fome. Tem gente passando fome, Celdec. Foi comprovado que a maioria, sei lá quantos %, mas a grande maioria da população que for contaminada com o vírus, não vai passar de uma gripezinha, como o presidente Bolsonaro falou. Eu não estou dizendo que o coronavírus é uma gripezinha. Eu estou dizendo que em alguns indivíduos o efeito dela será igual a esse resfriado que a gente pega todo dia. E em outros casos, ela irá matar, como vem matando há muito tempo. Você sabe quantas mil pessoas a gripe comum, essa gripe que a gente pega 4, 5, 6 vezes durante o ano, mata no mundo por ano? 500 mil de pessoas. A tuberculose mata 125 milhões. E esse coronavírus até agora matou o quê? Matou o quê? 47 no Brasil. No Brasil, 47 pessoas. E no mundo? No mundo... Alguns milhares, talvez 15, 20 mil. Eu sei que se morrer uma pessoa é muito. Mas é o seguinte, desde quando o ser humano nasce, vive, até a sua velhice, até ele vir a óbito, a morrer, a gente vive lutando a cada dia para sobreviver. Então vamos sobreviver a mais essa crise. Vamos trabalhar. Ei, autoridades municipais, autoridades estaduais, esqueçam a questão política, esqueçam um pouco da corrupção, de quererem aproveitar o momento para inventar que estão gastando milhões e milhões e milhões com isso e com aquilo, e fechando o comércio e quebrando a economia, fazendo pessoas que precisam trabalhar perderem o seu emprego, fazendo pessoas autônomas que deveriam estar na rua e podendo ganhar o seu sustento, passar fome em casa. Eu não estou dizendo e nem incentivando a população para ir para a rua, mas eu estou dizendo, vamos tratar isso com cuidado, Sérgio. Verdade. Se a polícia pode estar na rua, porque, com responsabilidade, evidentemente, por que o ser humano, o cidadão comum, não pode estar lá também na rua? Os garis. Os garis. Estão entendendo? A responsabilidade, como disse o presidente Bolsonaro, e vou pegar uma palavra dele, é de cada um de nós.
é minha, é sua, CLD. É de você que está assistindo agora, nós aqui na TV. É de cada um de nós. Conscientização. Olha, no Rio de Janeiro tem zonas lá que é perigoso. Se você for, é certeza que você vai ser assaltado ou até morto. Isso. Por que as pessoas não vão lá, evitam ir? Porque sabem do que pode acontecer. Isso. Então, se estamos passando uma crise dessa pandemia do coronavírus, e eu sei que eu corro risco em determinadas atitudes, o que eu vou fazer? Eu vou evitar. Claro. Eu vou me cuidar. Se eu não posso estar aqui te dando um abraço, eu não vou te dar um abraço. Se eu não posso te dar um aperto de mão, eu não vou dar um aperto de mão. Eu vou manter distância, eu vou lavar as mãos com água e sabão. Se possível e eu tiver condições, vou sempre estar higienizando com álcool em gel. Eu vou usar máscara para sair na rua. Porque senão eu estou dentro de casa com a minha esposa e os filhos, eu não uso máscara. A gente se abraça, eu durmo com meus filhos, durmo com a minha esposa, é o normal. A gente almoça, janta, toma café da manhã junto. Já era para todo mundo estar contaminado. Vamos tomar cuidado na rua, mas eu sou a favor da liberação do comércio. Eu sou a favor que o poder municipal deveria, no mínimo, chamar para uma reunião os empresários, os comerciantes, a associação comercial, chamar as pessoas, os autônomos, a classe de mototaxista, todas essas pessoas que estão aí no dia a dia, chamar para quê? Para que pudessem estar numa concordância e tentar levar a vida de uma maneira mais normal, ganhar o seu sustento com responsabilidade, com precaução sobre a saúde, porque realmente vida não tem preço, mas nós devemos nesse momento de termos também a responsabilidade de cuidar do lado financeiro e social do ser humano. Verdade. Quero te agradecer pela presença. Muito obrigado por ter me atendido e vindo aqui. Eu chamei para você vir para a gente falar, porque é um momento oportuno para a gente falar sobre esse assunto. Verdade, Seldec. Muito obrigado a você pelo convite. Isso aqui é um sentimento meu. Minha avó já dizia que se conselho fosse bom, não dava, vendia. Mas eu, por uma democracia, o meu jeito até de ser, é uma opinião minha. E eu defendo aqui e defendo fora. Poucas vezes eu estive aqui nessa televisão para poder fazer algum pronunciamento, mas eu senti necessidade disso. Senti necessidade de fazer um apelo às autoridades municipais, não só de Redenção. Quem quiser, quem puder e quem vier a ver esse vídeo, as autoridades municipais, tanto o prefeito quanto os vereadores, aos governadores, aos nossos deputados, que sempre vêm aqui pedir o voto da gente, o apoio da gente. Então, que tenham responsabilidade, que não usem dessa crise para se beneficiarem, certo? E que o cidadão possa ter o direito, sim, de ganhar o seu pão. E as empresas que estão 100% fechadas, que elas pudessem abrir com responsabilidade. O proprietário, ou ele vai lá para a porta, ou coloca uma pessoa que forneça um álcool em gel para a pessoa limpar a mão quando vai entrar na loja. Se a pessoa não tiver máscara, que ele dê uma máscara. A pessoa entra, vê o que precisa, compra o que precisa, vai sair, que lave lá a mão também com gel e pronto. Vamos voltar à normalidade. Se nós tomarmos cuidado, não aprendemos a nos proteger da chuva e de outras doenças, não aprendemos a superar tantas crises como guerras, nós não tomamos cuidado com a nossa segurança pessoal, a não ir em determinados lugares, em determinados horários. Então, eu acredito que com as bênçãos de Deus, nós também possamos e vamos conseguir superar mais essa crise. Fica aqui um grande abraço ao amigo JPC. Mais uma vez, Seldec, muito obrigado pelo espaço e pelo convite. Eu acho que Deus te usou para que a gente pudesse vir aqui esclarecer um pouco mais. E olha, vamos ser responsáveis, vamos manter o distanciamento social. Distanciamento social. Quarentena é para quem está com suspeita do coronavírus ou para quem está com o coronavírus. Agora, pessoas como eu, como você, Seldec, e como 95, 98, 99% das pessoas no mundo hoje em Redenção, nós precisamos manter o isolamento social. Mas também não é esse negócio assim de não poder trabalhar, não poder tratar o assunto com responsabilidade. E se é o fim do mundo, não vamos morrer de braço cruzado. Vamos lutar, gente. Tenha fé em Deus. Cadê os cristãos que estão aí dizendo que é o Apocalipse, dizendo que é o fim do mundo? Cadê esse Deus do impossível? Cadê esse Deus? Então, primeiramente, fé em Deus.
consciência, responsabilidade e vamos enfrentar essa crise de frente. Autoridades municipais, façam o seu papel. Vereadores, não se acovardam. Vamos fazer o nosso papel, porque o povo mais pobre está sofrendo. Isso dói muito na gente. Obrigado, Célio Decker, que Jesus o abençoe sempre. Um grande abraço a todos e Jesus abençoe cada um nas suas casas. E que mais essa nós iremos vencer. Abraço de longe. Um abraço. Pois é desse jeito mesmo. Eu acredito muito em Deus e acredito que nós vamos vencer essa. O Brilhante Supermercado, você sabe, está de portas abertas. Escolha uma pessoa da família para ir às compras no Brilhante Supermercado nesse final de semana. Isso mesmo, Brilhante Supermercado, fazendo tudo para ver você feliz. No Brilhante Supermercado, você tem! Sabe aquele estacionamento exclusivo? Os melhores preços, as melhores promoções, atendimento da lotérica? Aqui tem! No Brilhante Supermercado, você tem tudo isso e muito mais. Venha fazer suas compras no melhor e mais completo da cidade. O melhor atendimento? Aqui tem! Tem muito mais do que você procura. Aqui tem o que você precisa. Brilhante Supermercado, fazendo tudo para ver você feliz. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe e proteja você, sua família e sua casa. Fiquem todos com Deus. Tchau!